entre os não europeus. O Al Hilal, o Fluminense e o Palmeiras. Lembrando, o outro lado da chave ele é todo europeu. Esse lado da chave tem o Al Hilal, tem o Fluminense e tem o Palmeiras. Casão, quem tem mais chance de passar? Eu vou falar uma coisa, esse Al Hilal, ele me impressionou contra o City, pela intensidade do jogo, pela persistência, pela insistência, sabe? Pela personalidade coletiva do time. Eu me impressionei com aquele jogo lá. Mas eu vou em time brasileiro, tá? Eu acho que o Palmeiras vai ter um grande jogo pela frente que contra o Chelsea. É uma revanche daquela final de 21. Os times modificaram, mas pelo menos tem alguns jogadores que estavam naquela época, né? Mas tem um cara que estava, que comandava desde aquele tempo. Tinha chegado há pouco tempo, mas já tinha sido campeão e tudo mais, que é o Abel Ferreira. Que eu acho que essa pode ser a diferença dentro desse jogo. Abel Ferreira, um cara que conhece de ponta a ponta a personalidade, a característica, o modo, em quais posições ele pode usar todos os jogadores que ele tem. Ele vai ter dificuldade defensiva? Vai ter dificuldade defensiva pela falta de titulares e pela falta da personalidade, tanto do Gustavo como do Piquerez. Mas ele tem caras lá que ele confia. Ele vai ter um bom time para jogar contra o Chelsea. Eu acredito que o Palmeiras possa surpreender positivamente. Surpreender assim, não é que vai jogar contra um monstro. O Chelsea não é da primeira prateleira hoje da Europa. A primeira prateleira, na minha visão, ela é curtinha, tá? Ela diminuiu. Há 10 anos atrás, se olhava a diferença de clubes brasileiros para os clubes europeus, a primeira prateleira europeia era gigante, era enorme, tinha muitos times. Hoje eu acho que não é assim. Na minha visão, você tem 6, que é Real Madrid, Barcelona, que é Liverpool e o City, na Inglaterra. Você tem o Bayern de Munique e o PSG, que eu acho que esses 6, sim, são potências muito acima de qualquer outro time, mas não são imbatíveis. Mas são potências muito acima do resto do mundo no futebol. Mas o Chelsea não é. Então ali eu acho que o Abel fazendo o trabalho que ele sempre fez, principalmente no lado mental, o Palmeiras tem muita chance. Eu acredito no Palmeiras. Eu vou manter a minha aposta dos últimos dias no Al Hilal, porque, assim como o Casão, né, comentou, eu me surpreendi muito com a intensidade. Essa era a minha grande dúvida a respeito de uma equipe saudita nessa Copa do Mundo de Clubes, mas eles entraram com uma garra para competir que, de fato, a gente não viu nos clubes europeus a mesma vontade, digamos assim, né? A temporada deles agora já é uma temporada muito no fim, é um momento que os clubes europeus já não têm tanto assim a provar, eles querem mais descansar, né? Porque até as reclamações que a gente escuta dos clubes agora, inclusive o chato do Chelsea, que não está afim, que quer descansar, que quer férias. O Rafinha chegou a falar sobre isso esses dias num evento, né? Ninguém perguntou se os jogadores querem jogar, mas também o Barcelona não está, né? Talvez se ele estivesse na competição ele ia pensar de outra forma. Mas o Al Hilal me parece, até com a mudança de comando técnico, uma equipe muito mais preparada. A gente já consegue sentir as diferenças técnicas, né, implementadas ali. E a dificuldade para o Palmeiras, nesse momento, diante do Chelsea, com uma equipe que está com desfalques, tem desfalques importantes e vai precisar jogar de forma improvisada. Por mais que tenha bons jogadores no banco de reserva, vai precisar improvisar. Pode ser que o Mike jogue improvisado na lateral esquerda, que aconteça ali uma mudança ou outra, mas a verdade é que são 3 figuras importantíssimas da linha de zaga, né, da linha de defesa do Palmeiras fora. Então, isso faz muita diferença. Olha, vamos colocar então na tela os jogos que vão acontecer nessa sexta-feira, os jogos das quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Olho na tela. Teremos então, na sexta-feira, às 4 da tarde, Fluminense e Al Hilal. Depois, às 10 da noite, Palmeiras e Chelsea. E no sábado, 1 da tarde, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. E às 5 da tarde, Real Madrid e Borussia Dortmund,
a parte de cima dessa tela ali, eles se enfrentam e a parte de baixo é o outro lado da chave. Então, portanto, tem uma mini Liga dos Campeões na parte de baixo e aí os forasteiros e os não europeus só com o intruso Chelsea na parte de cima. E você que está em casa pode simular quem será o campeão da Copa do Mundo de Clubes com esse quadradinho que está aparecendo na sua tela aí, o QR Code, é só você apontar a câmera do seu celular para ele e simular quem passa, quem não passa. Passa o Palmeiras, aí depois o Palmeiras se passar vai enfrentar quem? O Al Hilal. Você vai simulando até chegar na grande decisão da Copa do Mundo de Clubes, aí dá seus pitacos lá sobre a Copa do Mundo de Clubes com o simulador do UOL. A Lívia falou como o Palmeiras deve encarar e eu vou perguntar para vocês. O jogo é amanhã, às 10 da noite, como eu falei. Tem desfalques importantes, o Murilo machucado, mais o Piquerez, lateral, e o Gustavo Gomes estão fora. Então, obrigatoriamente, o Abel vai ter que fazer uma mudança, algumas mudanças, né? Ele tem para a zaga o Mikael, jogador que entrou contra o Botafogo, e o Bruno Fux, que foi o titular e que jogou muito bem nessa última partida do Palmeiras. Para lateral, a opção é o Vanderlan. A última vez que o Vanderlan foi titular, curiosamente, também foi com a zaga formada por Mikael e Bruno Fux contra o Sporting Cristal, com o Palmeiras já classificado para as oitavas de final da Libertadores. O Palmeiras venceu por 6-0 aquela partida. A outra alternativa seria o que a Lívia falou, a improvisação do Mike pela esquerda, coisa que o Abel também já fez. Qual você acha o melhor caminho, Lívia? Então, nesse sentido de mudança a fórceps, né? Porque aí não tem o que fazer, né? Você não tem como fazer um planejamento, né? Vai ter que ser com as mudanças de última hora. Eu faria, né, essa improvisação do Mike. Já é um modelo que o Abel gosta de implementar. E o Mike, por ser um jogador mais experiente, eu usaria nesse jogo, que é um jogo que vai precisar ter muito psicológico, muito mental para aguentar. E aí, durante a partida, dá para você fazer outras alterações também. A zaga, a gente já sabe que, né, basicamente, deve ser isso aí mesmo, o Bruno, né, e o Fux. Então, assim, eu iria com a improvisação do Mike pela questão mental, por essa questão de ser um atleta experiente. E você, Casão? Eu tendo a acreditar que o Abel vai com o Vanderlan. Acho que não vai arriscar um cara que não é exatamente da posição, embora já tenha jogado ali. O que você acha? Então, primeiro é assim, vamos ter 2 finais de Champions, né? No sábado, que é o Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, que já foi final e o Bayern ganhou. Real Madrid e Borussia, que já foi final, o Real ganhou. E na sexta-feira nós vamos ter uma final de Mundial, uma reprise, que é Palmeiras e Chelsea. Isso. Então são jogos que tem história, não é jogo que não é time que está se cruzando pela primeira vez. Já tem história pesada nesses jogos. Eu acho o seguinte, eu acho que o Abel pode entrar com 3 zagueiros e pôr o Giai e o Vanderlan como 2 alas e ele jogar num esquema 3-5-2 contra o Chelsea. Mas não é 3-5-2 defensivo, é um 3-5-2 para ter um suporte para o Vanderlan que vai entrar e para a zaga que vai ser improvisada. Então, se ele vai improvisar 2 zagueiros e mais o lateral esquerdo vai entrar, que não é o titular, com o risco de ter uma queda emocional ou um pequeno desconforto de falta de entrosamento no jogo ou um jogo mais pesado, eu entraria e pode ser que o Abel pense dessa maneira com o terceiro zagueiro. Muito bem, uma figura, claro, central, onde todos os holofotes estão sobre ele, é o Estevão. O Estevão, que está disputando os seus últimos jogos pelo Palmeiras. Se o Palmeiras for eliminado, será o último jogo. E que vai jogar justamente no rival, o Chelsea. Não dá para a gente falar que vai ter lei do ex, a não ser que ele faça algum gol contra. Aí vai ser uma lei do ex futura, porque ele vai jogar contra o seu futuro clube, né? O jogo, como eu falei, pode marcar a despedida dele, desde que o Palmeiras seja eliminado, mas se o Palmeiras avançar, não será a despedida dele. Por enquanto, o Estevão não faz um grande Mundial, embora no último jogo em que ele foi substituído, eu achei que ele foi muito bem.
Acho que aí entrou um pouquinho mais no esquema. Ele mesmo já admitiu que não é fácil, né? Você tá nessa situação, já está vendido e tudo mais. E no Mundial da FIFA, os números são esses aí. 65 minutos contra o Porto, uma finalização no gol, uma finalização para fora e um chute bloqueado. Contra o Al Ahly, 76 minutos, com 2 finalizações para fora. Contra o terceiro time que o Palmeiras jogou, esqueci o nome, 90 minutos, 2 finalizações para fora. E contra o Botafogo, 64 minutos, uma finalização no gol. Contra o Inter Miami, né? O terceiro jogo, que foi o pior jogo do Palmeiras nesse Mundial. E aí agora ele vai encarar o seu futuro time. De novo, recorro a você, que esteve lá, Casão. Como deve ser a cabeça de um jogador nessa situação? Eu jogo no Palmeiras, o Palmeiras me deu tudo que eu tenho até agora, eu vou enfrentar o meu futuro time. Como fica a cabeça do jogador? Cara, deveria estar tudo certo se ele não tivesse dado a entrevista e falado que estava muito estranho para ele. Porque ninguém estava tocando nesse assunto, né? Ninguém estava colocando em dúvida se ele estava abalado, se estava difícil para ele lidar ou não. Ele estava jogando e ninguém estava com essa visão. Ele falou, e todo mundo começou a colocar isso aí em pauta. Eu acho que agora, depois do que ele falou, está muito mais pesado para ele, né? E aí você fica analisando assim, ele falou isso faz umas 2 semanas. Tá difícil para mim, não tô com a cabeça legal, já tô vendido e tal. Se tava difícil 2 semanas atrás, pensa agora que você vai jogar contra o time que te comprou. Então, assim, ele não deveria estar dessa maneira, porque por enquanto você está jogando no Palmeiras, o Palmeiras que paga, o Palmeiras. Qual é a dificuldade? Qual seria a dificuldade? Quer ir embora logo? Não devia estar jogando? Está com medo de machucar porque vai para o outro time? Qual seria o ponto que mexe com a cabeça do jogador que já foi vendido? Porque isso acontece com a grande maioria dos jogadores. A grande maioria dos jogadores acontece isso. Só não tem essa questão de você estar num torneio que o time que comprou, que pagou a multa contratual e tal, e levou você, não tá. Raramente você joga contra esse time. Mas eu fui vendido para o Porto, meses, 2, 3 semanas antes de eu ir para o Porto, né? E eu jogava, eu treinava, eu nem lembrava dessa situação. Eu fui lembrar, porque a história é engraçada, eu fui lembrar porque nós fomos jogar em Manaus contra o Nacional no Campeonato Brasileiro. Nós tínhamos jogado, acho que na Paraíba, e fomos para Manaus. E aí nós chegamos uns 2 dias antes. E aí eu fui até a beira do rio lá e conversei com o pessoal, os indígenas, que eles tinham um barco e tal. Eu perguntei se eles faziam um passeio, porque eu não queria ir naquele barco de passeio que vai fazer a rota tradicional. Eu queria dar um giro em lugares diferentes pelo rio, né? Nas entradas ali pela Amazônia. E aí o cara falou, beleza. Aí eu marquei 6 horas da manhã, aí fui eu, doutor Joaquim Grava, e o do Henrique Alves, que ele era o diretor do Corinthians. Bom, ficamos o dia inteiro lá e tal. No final, chegou na Pororoca, onde tem o Rio Solimões e o Rio Negro. Eu perguntei pro cara, qual é a diferença dos dois? Ele falou assim, o Rio Solimões, ele tem oxigênio, então tem vida. O Rio Negro não tem oxigênio, então não tem vida. Eu falei, não tem vida lá? Ele falou, não, eu mergulhei. Eu pulei no Rio Negro, sem falar nada. E aí depois eu queria subir e tal, e quando eu subi, o Joaquim tava branco, porque ele falava assim, eu só vim aqui porque o Roberto Pasco, que é presidente do Corinthians, me ligou e falou assim, ele vai passear no Rio, na Amazônia, vai com ele que esse cara é maluco. Então, eu lembrei dessa história, porque eu pulei no Rio, já vendido para o Porto, sem ter a mínima responsabilidade e pensamento nisso, porque eu estava focado naquilo que eu estava fazendo. Ele não deveria sentir isso, porque todos os jogadores passaram por isso. Todos os jogadores, menos, né, a situação do torneio que você está com o time que te comprou. Mas todo mundo é vendido antes e sabe. Mas é um caso particular, né? Você vai jogar contra o seu próximo time, né? Isso aconteceu já, né? Fala, Casão. Não, pode falar, Lívia. Não, pode falar. Era isso, a diferença é essa só. Não, e assim, acho que a última vez que eu vi um jogador jogar um Mundial já vendido para outro clube e não performar foi o Neymar, né?
Sim. contra o Barcelona. Então, Um detalhe que só ele sabia que ele estava vendido naquela ocasião. Né? Exatamente. Ninguém sabia da negociação. não era aberto, né? Mas você ter essa questão mental é muito importante e tem que ter a questão da responsabilidade com o seu grupo ali, né? Isso não tem que pesar. É para isso que existe terapia, por isso que existe psicólogo dentro do elenco, que é para você conversar ali e tentar colocar a cabeça no lugar. Eu acho que o Estevão tem que performar, tem que jogar e tem que, pelo menos, fazer alguma coisinha antes de sair desse Mundial aí para deixar a marca dele na Copa do Mundo de Clubes. Fez uma boa partida, né, contra o Botafogo, mas ainda precisa entregar um pouco mais, eu acho. Minha sensação é que ele vai... Não dá pra dizer que o cara vai arrebentar, mas que ele vai estar muito focado para jogar, para tentar jogar muito, porque ele falou assim, olha, eu vou jogar... Para mostrar, inclusive mostrar para o seu próximo, ó, o cara que vocês contrataram Pois é esse aqui. Né? Eu fico pensando nisso, é a sensação que me dá. Veremos, mas é uma situação sui generis, né? Ele vai jogar exatamente contra o próximo clube dele. E vou dizer mais, os comentários pós-aconteça o que acontecer já estão. Se ele jogar pra caramba, vão falar, só jogou pra caramba porque tá vendido. Se ele não jogar nada, ó, não jogou nada porque tá vendido. Exatamente. Já vai ter isso aí. Ô, Tironi, Ah. Então, eu vou dar um exemplo de uma diferença. O Hendrick também já estava vendido para o Real Madrid, e todo mundo sabia, muitos meses antes, e ele foi determinante no Campeonato Brasileiro que o Palmeiras ganhou em 23, né? Em 23, que ele foi responsável direto pela virada. É isso aí, galera do Verdão. Palmeiras enfrenta o Chelsea amanhã, jogo duro, difícil, muito importante. O Chelsea, na minha visão, ainda é favorito, né? A gente não sabe como vai ser esse confronto. Flamengo e Palmeiras jogam futebol diferente, né? Não é porque o Flamengo venceu que venceu o Chelsea, né? Patrolou, na verdade, passou por cima, que o Palmeiras vai conseguir fazer o mesmo estilo de jogo do Flamengo. São dois times que jogam completamente diferente. O jogo vai ser às 10 horas, horário de Brasília. Inclusive, todas as casas de aposta, né, tá dando favoritismo ao Chelsea também. Para as odds aí, a favor do Palmeiras está quase 4. E odds para o Chelsea tá 2. As odds estão bem legais, hein? Bem legais. O empate tá pagando 3. E amanhã também, às 4 horas, horário de Brasília, temos Fluminense e Al Hilal, valendo vaga nas semifinais do Super Mundial. E, para ser sincero aqui, entre PSG e Bayern de Munique, eu acredito que o Bayern de Munique vai acabar eliminando o PSG nesse confronto aqui, galera. Para mim aqui vai dar Bayern de Munique e Real Madrid nessa semifinal. Bayern de Munique e Real Madrid. Não acho que o PSG, depois da Champions League, tá jogando esse futebol todo, não. Vamos ver, né? Vamos ver.